Olá a todos, eu sou Thales Silveira, coordenador de comunicação aqui do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, e estamos começando mais um InfraCast, o podcast da Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos. E hoje contamos com um convidado mais que especial, o consultor e coordenador de Infraestrutura e Logística da AMPA e do IPA, Dr. Luiz Antônio Pagô. Seja bem-vindo, Dr. Pagô. Muito bem, é um prazer estar com todos aí e vamos ao trabalho. Vamos lá. E ao meu lado, como sempre, já há quase 40 rodadas, o diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, Mário Provia. Seja bem-vindo, Mário. Olá, Thales, obrigado. Pagô, uma honra ter você aqui conosco hoje. Eu que lhe conheço de longa data e você é um mestre aí de todos nós. Obrigado por ter vindo, viu? Pode contar comigo, sempre. Perfeito. Doutor Pagô, sempre começamos aqui o nosso podcast querendo saber um pouco mais dos nossos convidados, então conta pra gente, quem é Luiz Antônio Pagô? Bom, eu sou um fazedor, né? Me formei em Economia, bacharel em Ciências Econômicas na Universidade Federal do Paraná, fiz Administração Financeira na Fundação Getúlio Vargas, fiquei 10 anos na Marinha do Brasil como oficial de operações, né? E depois passei a trabalhar no Brasil, né, principalmente, primeiro no estado do Paraná, na parte de projetos, principalmente desenvolvimento agroindustrial, né? Trabalhei muito nas entidades de classe, especialmente nas associações comerciais e industriais. Depois, o senhor André Maggi, pai do Blairo Maggi, me convidou para ir para o Mato Grosso para implementar o desenvolvimento do Chapadão dos Parecis, especialmente Sapezal, e acabei daí tendo a responsabilidade de implementar o primeiro grande projeto das hidrovias brasileiras, que foi o projeto do Grupo André Maggi na hidrovia do Rio Madeira, né? Implantando o porto em Porto Velho, o porto Itacoatiara, um porto marítimo, né? E uma frota fluvial bastante consistente e ousada, que hoje transporta, na época das águas altas, transporta por viagem 50 mil toneladas, certo? Nossa. Então, são grandes empurradores com 25 barcaças de 2 mil toneladas, e isso faz uma diferença em termos de custo Brasil, né? E aí, obviamente, esse sucesso do Grupo André Maggi foi sucedido por inúmeras empresas, principalmente trades, né? E outras tantas, né, que hoje nós temos aí uma frota gigantesca na Bacia Amazônica que opera no Arco Norte com portos, navegação, integração de modais, né, e com resultados econômicos vantajosos, principalmente para o custo Brasil, para as exportações brasileiras, né. Então, eu posso dizer que trabalhei com afinco, com determinação para a implantação disso. Fizemos estudos importantes, navegamos com carta eletrônica, navegação no Rio Madeira, né? E sempre buscando superar as adversidades do clima, das secas, das grandes cheias, né, que também às vezes afetam a navegação, né? Não é só a época de secas que se afeta a navegação, mas buscando cada vez um maior conhecimento, né? Tanto que depois que eu saí do Grupo André Maggi, abri essa minha consultoria e fui trabalhar com implantação de portos, né, implantação de frotas fluviais, né. Pude também ajudar o governador Blairo Maggi no governo do Mato Grosso como secretário de infraestrutura. Depois fui para a Casa Civil, fui para secretário de Educação, ou seja, tipo assim, onde ele precisava me colocava, né. E finalmente eu fui convidado pelo presidente Lula, no seu segundo mandato, para ser diretor-geral do DENIT, onde fiquei 44 meses, né? E aí, cada vez com uma maior imersão na infraestrutura nacional, né? Tanto rodoviária como aquaviária, ferroviária, né? Sempre tentando buscar o melhor e com esse espírito de fazedor, né? Superando as diversidades, as burocracias, né? A burocracia no Brasil é um negócio extraordinário, né? E só aumenta, viu, Mário Provia? Só aumenta, né? Nós conseguimos alguns êxitos, principalmente na época que você estava na ANTAC, quando vocês até reduziram os prazos, os tempos de licenciamento dos projetos, né? Mas depois vieram algumas novidades, como, por exemplo, antigamente você aprovava tudo na ANTAC e subia só para o ministro para assinar.
Agora você aprova tudo na ANTAC e depois ainda tem que passar pela Secretaria Nacional de Desenvolvimento e Navegação para, obviamente, você fazer todo o processo praticamente de novo. Então, 9 meses a mais, né, uma gestação a mais para você ter aprovado um porto. Então, essas burocracias são inacreditáveis, né, e nós precisávamos eliminar tudo isso, né, para poder acelerar os investimentos. O Brasil precisa de investimentos, né. Também para financiamentos de frota, fundo de marinha mercante, a liberação do AFREM. Essa é outra coisa. Se o AFREM está ali para ser um subsídio e um incentivo consistente como é, então tem que liberar imediatamente. Pô. Aquilo está recolhido, está no caixa. Por que, uma vez que está na conta gráfica, demora meses e meses e meses para liberar uma frente? Não tem sentido nenhum. Isso atrasa a vida dos estaleiros, atrasa a vida dos armadores, né? Os projetos, e impacta, inclusive, na geração de emprego e renda, né? Assim, se usar uma palavra forte, é uma imbecilidade esse atraso que dá na liberação da frente, certo? Porque não tem sentido isso, é um dinheiro que está líquido e certo, está na conta, está depositado, e se demora meses e meses para liberar o que o cidadão teria direito, né? E isso tanto para a navegação interior, para as hidrovias, como para a própria navegação de cabotagem. Sim. Esses projetos de navegação de cabotagem, esses navios que têm que ser construídos, né, tudo isso aí são atrasos que, né, repercutem extraordinariamente, né. E obviamente, o nosso crescimento, né, o crescimento do agro, das exportações brasileiras, né. E quando se fala do agro, ainda tem aquele pensamento, o agro é soja e milho, né? O agro é tudo. O agro é soja, é milho, é algodão, é café, é açúcar, é laranja, o agro é tudo, né? As proteínas animais, um crescimento extraordinário, a celulose, né? O couro, né? Enfim, o agro, a madeira, né? Madeira tratada, que a gente exporta tanto, né? Sim. Então o agro é combustível, né? Combustível, aí tem a cana-de-açúcar que vira etanol, tem o milho que vira etanol, entendeu? E isso tem os pulses, né, que às vezes ninguém fala nos pulses, né, que são os feijões, o grão de bico, o gergelim, né, enfim, a quantidade extraordinária de produtos que o Brasil produz e que o pessoal nem tem noção que o Brasil produz, né. Agora está se discutindo um pouco mais o café porque deu uma subidinha de preço, né, como o preço está lá embaixo que o cara não remunera a saca, ninguém reclama, ninguém fala nada. Quando sobe um pouco que o cafeicultor vai ter algum lucrinho aí, já todo mundo grita, entendeu? Mas quer dizer, isso é uma economia bastante dinâmica, né? E obviamente, esse Brasil do agropecuária, do agronegócio, ele cresce mais do que o governo consegue enxergar, do que o governo consegue planejar. Então, às vezes se comemora aí, nós estamos tendo uma melhora nas rodovias federais, na manutenção das rodovias federais. Isso é muito bom que tenha essa mesma, mas isso não é suficiente, né? Nós em 2023, ainda não temos o dado de 2024, mas em 2023 transportamos só do setor primário 320 milhões de toneladas de carga, né? 7 milhões e 770 viagens de carreta, né? Só em 30 mil quilômetros de eixos estruturantes não concessionados e 16 mil concessionados, então praticamente concentrada essa carga. Mas a carga não é só essa, a carga total passa de 1 bilhão 250 milhões de toneladas por ano, certo? Então, que a carga agregada como um todo, né, que pega inclusive o transporte da cana-de-açúcar, da cana, dos canaviais para as usinas, que engloba todo o transporte da pecuária, né, a quantidade enorme também do gado em pé que vai para a exportação. Nós temos um mercado global, né, que compra esse gado em pé, vivo, né? Gado vivo, né? Então, enfim, é um todo, né? Não pode ser olhado só um detalhe, só um negocinho, só. O algodão, por exemplo, saindo de 80 mil contêineres de 5 anos atrás para 120 mil contêineres por ano nesse ano, entendeu? Engargalando o Porto de Santos, né? Disputando, né? Os contêineres estão sendo disputados à tapa, né? É uma coisa inacreditável, né? Porque não é só o açúcar a granel, tem um açúcar em contêiner, tem o café em saco, mas tem um café em contêiner. Então, hoje é um pouco de tudo nos contêineres também, certo? Então, essa disputa bastante grande e essa infraestrutura, então,
ela está aquém da necessidade, né? Nós precisamos ter um projeto ousado, principalmente na parte rodoviária, né? Não, vamos ter um projeto ferroviário de tantos bilhões, mas isso é uma coisa de longo prazo. Qual a ferrovia que vai ficar pronta, nova, que vai ficar pronta antes de 2030? Nenhuma, né? A Ferro Norte, por exemplo, no Mato Grosso, né, que está uma autorização estadual saindo de Rondonópolis até Lucas do Rio Verde. É 30, 32 que vai ficar pronta. A FICO, Mara Rosa, Água Boa, 30, 32 que vai ficar pronta. Então, antes de 30, você não tem nada pronto, né? Mas antes de 30, você tem esses 320 milhões de toneladas virando 450 milhões de toneladas. Por esses mesmos 46 mil quilômetros, 30 mil de não concessionado e 16 mil de concessionado. Então, vai aumentar o gargalo, né? E hoje nós já temos uma série de problemas, inclusive com essa modulação na lei dos caminhoneiros, né, que exige 11 horas de caminhão parado, né? Por conta da jornada. Aumenta a jornada, né? Exatamente. Então você tem um problema grave, né? Que você ainda tem os gargalos rodoviários, né? Porque você tem o pare e siga das rodovias, você tem os acidentes das rodovias, você tem o problema das obras que estão sendo feitas, em algumas obras, né? Então você tem, no deslocamento de uma área para outra, você do setor de produção ou para as indústrias ou para a exportação, você tem os gargalos rodoviários. Aí você tem os gargalos portuários. Como bom, agora cheguei no porto, cheguei na área portuária, aí você não consegue entrar nos terminais porque uma fila imensa, interminável, você disputa o rodoviário com o urbano, né? Santos é isso, Paranaguá é isso, São Francisco do Sul é isso, Rio Grande é isso, enfim, todos os portos, Salvador é isso, você disputa, o rodoviário disputa com o urbano, né? Então não tem vias expressas adequadas, né? Um lugar que tem um pedaço aqui, outro pedaço lá, mas você não tem em todos os portos. Trabalhar esse conceito de perimetral, né? Exatamente, coisa, né? Então, e você muitas vezes, os locais do estacionamento das carretas fica longe da parte portuária. Então você tem o gargalo portuário. E aí agora você tem esse problema da jornada do motorista. Tudo isso está sendo como consequência, nós estamos tendo, na frota nacional já está com 40% de ineficiência. Então, um caminhão que podia fazer 4 viagens lá do coração do Mato Grosso, né, da região do Médio Norte do Mato Grosso, Sorriso até Santos, 4 viagens por mês, faz 2,5, faz 2. Esse entendeu? Custo de ineficiência ninguém ganha, né? Essa é uma equação que todo mundo perde. É uma equação que dá na testa do produtor. Na última linha, às vezes até a trade não consegue repassar, mas se ela consegue repassar, dá na testa do produtor. Então, uma outra questão que é importante disso que eu acho que o Mário já fala muitas vezes é a própria renovação da frota também, né? Você vê, além da ineficiência de 1/4, né, que a gente está, desses caminhoneiros, a gente vê que os caminhões também não estão se renovando a ponto de serem caminhões eficientes, né? Ou seja, fazer mais com material, conseguir trazer mais cargas, né? Diminuir os impactos nas próprias, nos asfaltos das rodovias, enfim, isso também já é uma questão muito boa. Mas isso aí, o pessoal vai se adaptando, existem financiamentos, às vezes direto das próprias empresas que vendem esses bitrens, esses tremiões, né? Então, eu diria assim que a frota nacional teve, através de alguns programas governamentais, uma boa modernização, e caminha nesse sentido da modernização, certo? Porque senão aí não tem como, né? Carreta que quebra toda hora ninguém quer, né? Então, você tem que ter uma frota rodoviária consistente e também os tempos, né? O pessoal tá conseguindo agilizar bastante o famoso retorno de frete, né? Então, os caminhões praticamente não ficam batendo lata de um lado para o outro, né? O frete de retorno. O frete de retorno, tanto as empresas que estão exportando, que estão levando os produtos para as indústrias, né, estão sempre atrás de fechar essa equação, as transportadoras estão sempre atrás de fechar essa equação. E o transporte ferroviário ainda, por exemplo, no algodão, né, o transporte rodoviário não ultrapassa 30% do que a gente movimenta por ano. Se eu faço 100 mil contêineres por ano, 30 mil é ferroviário, 70 mil é rodoviário. Então, nós estamos longe ainda de ter uma eficiência.
E na questão dos grãos, né, é mais ou menos a mesma proporção. Talvez os grãos cheguem aí a 40%, 45% pelo ferroviário, até porque agora alguns terminais novos estão surgindo, né, e vai se atingir até 50% do transporte dos grãos pelos trens. Mas nós temos ainda muito produto que está sendo transportado de caminhão. Então temos exigência, sim, nas rodovias e precisamos de um plano de modernização das rodovias. Não é só fazer o tapa-buraco, a conserva, a pintura, né? Isso aí resolve momentaneamente, mas não resolve os gargalos. Está falando, né? Em CAPEX mesmo, de investimento. CAPEX, né? Precisamos de 30 bilhões de reais por ano de CAPEX nos próximos 10 anos para fazer frente ao crescimento que vai ter o agronegócio nacional. Se eu entendi bem, a tua questão é até uma ansiedade, né? Com o aumento dessa demanda, né? As ferrovias têm um calendário aí de entrega longo, né? E você vislumbra uma janela de oportunidades com investimentos imediatos nas rodovias mesmo. Exatamente. Esses 30 mil quilômetros que não estão concessionados, isso está em grande medida na mão do DENIT. Tudo na mão do DENIT, tudo na mão do DENIT. Porque o DENIT tem 65 mil quilômetros para cuidar, né? Mas eixos estruturantes e por onde passa essa grande carga são 30 mil quilômetros. Não quer dizer que o resto tem que ser desprezado, certo? Mas o resto tem menos exigência, né? Tem menos exigência. Eu estou falando nesses trechos de 10, 15 mil carretas por dia. Você acha que cabe aí uma ampliação nas concessões, ou vamos ter que colocar Orçamento Geral da União para o DENIT fazer essas obras? Eu acredito que seja Orçamento Geral da União, nem que seja um empréstimo, né, de longo prazo, e o Brasil tem que buscar esse empréstimo, trazer esse dinheiro, são investimentos aí da ordem de 30 bilhões, efetivamente em duplicações, terceiras faixas, viadutos, contornos rodoviários e principalmente acessos portuários, né? Nós temos que ter viadutos, temos que ter vias expressas para chegar nos portos, para poder, primeiro, diminuir a ineficiência, né? A ineficiência da frota nacional, que nós teríamos uma maior produtividade, né? E não só isso, como também economia de CO2, né? Porque na hora que você tem esses gargalos rodoviários, você tem muitas carretas desenvolvendo baixas velocidades, paradas, emitindo muito mais. Então, até isso diminui muito a poluição, se retira muito o CO2 se nós estiver eficiente no transporte rodoviário. Mas, Paulo, vamos lá. Então, a gente tem aqui um calendário de ferrovias para ser entregue aí entre 6 e 8 anos, digamos assim, né? Você propõe esse investimento maciço em rodovias. Nós temos projetos executivos prontos disso, projetos com licenciamento que permite, vamos dizer, encurtar esse tempo ou esse cronograma das entregas vis-à-vis com ferrovias? Nós temos muita coisa na prateleira e muita coisa sendo elaborada. Por exemplo, esse programa, por exemplo, o rodoviário ousado, ele precisaria a implementação imediata do CREMA segunda etapa, certo? São 24 mil quilômetros que o DENIT já tem licitado e contratado, que precisa ficar com projetos aprovados para ser executado. Sim. Né? Então, isso é porque o CREMA, segunda etapa, é uma restauração, mas ele te permite fazer uma terceira faixa, ele te permite fazer intervenções mais consistentes nas rodovias. Ou seja, é OPEX mais CAPEX. É OPEX mais CAPEX, entendeu? Então, esse CREMA é muito importante, né? Além do CREMA, aí sim, também as obras de duplicação, né? Nas concessões que estão previstas para vir para a praça, você pode notar, bater o olho e você olhar em que ano que vai começar a acontecer essas duplicações. É 5º ano, 7º ano, 8º ano e assim por diante. É muito longe. Nós precisamos imediatamente de duplicações. Aonde que estão os trechos das duplicações? Precisamos se debruçar em cima disso, ter um estudo consistente para demonstrar onde que são os gargalos. Às vezes é 40 quilômetros na rodovia, ou 80 quilômetros na outra, é 20 numa outra, é uma interseção que precisa ser feita. Então, precisa se olhar com essa visão de termos uma melhora significativa nas rodovias federais a partir de 2030. Paco, você se autorrotula aí de fazedor, né? Fazedor. Mas você pensa muito o setor, né? A gente que te conhece há mais tempo, né? Sabe que você tem essa visão de planejamento também, né? O Brasil está planejando bem, você está satisfeito com o que a gente tem planejado? Quando você lê os estudos aí produzidos agora pela Infra SA, mas antes pelos ministérios, né? Como é que está? As nossas ferramentas de planejamento, elas estão adequadas para as nossas demandas?
Eu vejo o seguinte, eu vejo muitos estudos de planejamento sendo feitos, né? Então, nós temos vários planos nacionais de logística, inclusive a InfraSA está ultimando um novo plano, né? Sim. São importantes, só que nós precisamos encurtar o prazo disso, né? 2035 é muito longe, nós precisamos para 2028, para 2030, para 2032. A logística tem pressa. Exatamente, a logística tem pressa de novo, o agro cresce mais do que os governos podem, né? E em alguns estados ainda, como Mato Grosso, por exemplo, nós estamos conseguindo fazer alguns investimentos consistentes e melhorando a malha rodoviária estadual, né, junto com a federal, até porque o Estado abraçou alguns investimentos federais, estamos conseguindo superar essas adversidades, mas basicamente em todo o Brasil que nós precisamos fazer isso, né? E nós temos portos eficientes, tem muitos portos que têm capacidade ociosa hoje, né? Não estou dizendo Santos, mas muitos outros portos têm capacidade ociosa, mas infelizmente os acessos rodoviários e ferroviários estão aquém do que se precisa. Então é esse olhar que precisa se ter, né? Se debruçar em cima disso, e aí eu vejo que seria também um grande mutirão entre o governo federal e os estados. Claro. Né? Ninguém pode se isentar disso aí, governo federal e os estados, né? Agora, não pode ter essa cortina de fumaça que nem acontece em Santos hoje, né? Você chega lá, não, mas isso aqui não é da prefeitura, isso aqui não é do estado, isso aqui não é do governo federal porque é via urbana. E aí fica essa discussão e as carretas ficam tombando no pavimento no acesso ao porto porque os acessos estão todos rebentados, esburacados, entendeu? E aí, além disso, aquele fluxo urbano que você conhece especificamente, que é uma coisa inominável, principalmente nos fins de semana um pouco mais prolongados. Tem um dia de feriado a mais em Top Santos. Sim. As carretas, normalmente, para descer e subir, 3 dias. Quando tem um feriado de um dia a mais, é 5. Então, você vê a ineficiência sendo gerada continuamente. Então, precisamos resolver isso. Como é que resolve? Com vias expressas. É planejamento e execução. E aí, para você fazer isso em curto prazo, você também precisa ter algumas medidas de desburocratização e outras metodologias, né? Talvez contratação por empreitada global, entendeu? Um RDC de empreitada global sendo implementado, né? Com um setor específico cuidando disso. A questão ambiental, veja, os investimentos que nós estamos falando são rigorosamente em cima das rodovias federais já implantadas. Para que fazer um EAIMA de uma duplicação? Se você está implantando na faixa de domínio da rodovia, já é antropizado isso aí, certo? Entendeu? Você vai melhorar, vai retirar CO2, entendeu? Ou seja, você acha que há espaço para melhorar na questão do procedimento do licenciamento? Com certeza, melhorar o licenciamento e reduzir a burocracia, certo? Então, eu vejo, nós temos uma inteligência privilegiada no TCU, no CGU, né? Nós temos uma inteligência privilegiada nas agências, nós temos uma inteligência privilegiada no próprio DENIT, né? Nós precisamos fazer isso a toque de caixa, não pode ser com essa morosidade que existe hoje. Perfeito. Eu ainda queria voltar um pouco à sua história, porque a gente foi entrando nos assuntos bem interessantes, a gente ainda nem chegou ao término do DENIT e início para a coordenação do IPA e da AMPA, né? Agora, só um pouco antes do DENIT, já que a gente falou bastante sobre ele, faz um paralelo para a gente de como é que você vê o DENIT hoje, desde a época que você esteve. Tivemos evoluções? Olha, o DENIT, na época que eu fui diretor-geral, eu diria o seguinte, nós tínhamos o privilégio de ter vários diretores extremamente proativos, né, conhecedores do assunto e sem medo de assinar, certo? Nós tínhamos gerentes, superintendentes que não tinham medo de assinar, não tinham medo de enfrentar TCU, Ministério Público Federal, né? Tanto que em 44 meses nós fizemos 1.156 obras. Licitamos e contratamos 40,8 bilhões e executamos 36,7 bilhões. Fantástico. Não tem nada parecido na história do Brasil. Foi feito em 44 meses. Exatamente porque, agora, com apagão de caneta, com esse medinho de Ministério Público Federal, com esse medinho de TCU, com esse medinho de CGU, ninguém vai para lugar nenhum, certo? Então, precisa-se ter uma visão mais determinante, mais ousada, e esses órgãos de controle têm que trabalhar junto, têm que ajudar, tá? Porque o que nós temos muitas vezes são trechos rodoviários inviabilizados, são paralisações absurdas, né?
enfim, um pouco de tudo, né? Eu acredito que a turma que está no DENIT precisaria receber mais apoio, né? Uma legislação descomplicada, né? E que os órgãos de controle também definindo parâmetros para poder ser utilizados de maneira consistente para acelerar isso que nós precisamos, para ter uma infraestrutura mais adequada ou uma nova metodologia. Então, por isso que eu vejo que essa questão da empreitada global seria essa empreitada global com seguro. É uma nova metodologia ousada, determinante, que colocaria a infraestrutura muito mais rápido, pronta, né? Sem tanta... Porque esse negócio de preço unitário, ou técnica e preço, essas coisinhas que estão inventando aí, sucessivamente com burocracia, com fiscalizações dobradas, essas coisas, tudo isso aí, gerenciamentos, isso aí é uma perda de tempo extraordinária. Muito alto, né? Exatamente, é uma perda de tempo extraordinária, entendeu? Além de tudo que você falou, obviamente, também mais orçamento, né? Para que então, as concessões, elas resolvem algumas coisas, mas você tem que ter mais exigência nessas implementações, certo? Eu vejo que quando você faz o que você está focando hoje numa concessão, né? Você foca muito no quanto será cobrado na praça de pedágio. Se foi R$ 7,77, é muito mais caro do que R$ 6,90 que eu estou almejando hoje, então vamos fazer uma concessão para R$ 6,90 e não para R$ 7,77. Então, essas preocupações que você foca muito mais no preço a ser cobrado por eixo na praça de pedágio, isso eu vejo que é pecaminoso, certo? É um negócio que você não faz os investimentos que você precisa no prazo determinado, porque senão vai impactar muito e os concessionários às vezes não têm interesse e tal. Eu acho que tem que ser, inclusive, estudado um mix, né? Do investimento privado junto com o investimento público, né? Já fizemos isso. Em algumas rodovias, foi feita a concessão da rodovia, mas quem fez a duplicação da rodovia foi o DENIT. Foi o ente público. Com a Valec também houve. Com a Valec também, exatamente. Então isso aí é uma coisa benéfica, é uma coisa que funciona e que vai dar para aquele setor, para aquela região, entendeu? Vai dar o dinamismo que as rodovias precisam, né? E não ficar esperando anos e mais anos para você ter uma... Agora, com certeza as concessões contribuem muito para a melhoria do pavimento, contribuem muito, né? Mas as concessionárias também põem um bom dinheiro no bolso, indiscutivelmente. Mas esse custo-benefício, eu frequento muito as rodovias de São Paulo, por exemplo, né? Os pedágios são caros, mas você tem ali uma tranquilidade de trafegar ali com pavimentos excelentes, né? E quando você sai das fronteiras ali, você já percebe uma outra dificuldade, né? Que começa a ter buracos. Então, esse trade-off, né, de você ter o pedágio e ter essa segurança, né? Ele tem um peso considerável. É claro que para a carga isso é custo, evidentemente, mas também para a carga o buraco é custo, né? Muito custo. Um caminhão quebrado, um eixo quebrado, um pneu estourado, isso aí isso vai virando, quando fica sucessivo isso, todo mundo põe na conta. Então, paga um pedágio um pouquinho mais barato, mas em compensação depois põe na conta esse desgaste tremendo que os veículos têm, certo? Enquanto nós não tivermos a malha ferroviária que nós precisamos, e vai demorar muito tempo para nós termos, certo? Nós vamos continuar andando, obviamente, nas carrocerias das carretas, e isso aí exige uma dinâmica, um olhar diferente, esse planejamento mais aguçado que precisa existir. Pagou, e aí você falou das ferrovias, no começo falou sobre a sua atuação ali na navegação do Rio Madeira, né, na melhoria da... Queria que você falasse então sobre as hidrovias. Como é que você vê, primeiro, essa também é uma solução importante para que a gente tenha, óbvio que não perdendo de pensamento o que você falou de ser mais urgente as rodovias, mas as hidrovias também são interessantes. E como é que você viu essa criação dessa secretaria por parte do governo? Achei formidável. A Secretaria Nacional de Hidrovias e Navegação, né, no Ministério de Portos, é formidável, né? Agora, ela devia abrigar, esse Ministério de Portos, toda a questão aquaviária devia estar lá dentro, né? Essa dicotomia, assim, você faz uma parte em portos e outra parte no DENIT, eu não considero isso razoável, né? Tem o Ministério de Portos criados, então tudo de aquaviário vai para o Ministério de Portos, certo? Então, isso aí eu vejo que seria benéfico para você, né? Agora, as hidrovias precisam também de obras, né? Porque
principalmente, nós sempre convivemos com a sazonalidade dos rios, certo? Nos últimos anos, essa sazonalidade tem causado alguns impactos, né? Você normalmente navegava bem 7 meses e uns 5 meses com dificuldade. Agora, no momento que você navega 6 meses bem e 6 meses com enorme dificuldade, aí você começa a transportar menos carga pelas hidrovias. Você falando de mudança climática. Por causa da mudança climática. Então, você com intervenções nos rios, que você pode fazer através da dragagem, né? O que é a dragagem? É devolver ao leito dos rios, né? Devolver o leito natural que ele tinha há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, certo? E retirar os sedimentos do canal principal, porque sempre os rios ficam assoreados, né? Nós temos aí grandes exemplos, no Paraguai e Paraná. Nos últimos anos, nos últimos 10 anos, a coluna de sedimento, a quantidade de sedimento retirou uma coluna d'água de 5 metros do trecho ali de Corumbá, Porto Murtinho até o Rio Apa, né? Então você ficou com o rio mais largo e mais raso, né? Você tem que retirar esse sedimento. Tem um canal de navegação. Para ter um canal de navegação adequado, né? Você pode utilizar esse sedimento, inclusive, para reconstituição de margens, né? Sim. Isso vale por Tapajós, por Madeira, vale para Tocantins, né? Vale para esses rios em que você devolve o canal natural para ele, e, consequentemente, quando vem a cheia, ele não arranca as barrancas, né? Porque quando você entope o canal natural, na cheia o que ele vai? Ele vai buscar espaço, e o espaço ele arranca as barrancas, arranca as árvores das barrancas. Então você precisa entender isso, né? Você tem uma agressão, às vezes, às margens, porque o rio não consegue passar. Mas se você retirar devolver essa coluna d'água adequada, você tem uma melhor navegabilidade o ano todo e você consegue manter, então, um fluxo, né? Fluxo e volume é que paga a conta. Você consegue manter um melhor volume e, consequência, contribuir, inclusive, no custo do Brasil. Se você pegar uma tabela de preço na bacia amazônica, dos combustíveis, por exemplo, primeiro semestre, o cara X. Segundo semestre, X vezes 2. Porque aumenta demais os tempos, diminui demais o calado. Você, em vez de navegar com uma balsa de 3 milhões de toneladas, você navega com uma balsa de 500 mil toneladas. Aliás, em vez de 3 milhões de litros, navega com 500 mil litros. Então, a consequência disso é que você tem um frete mais caro, né? E como é que você reduz o impacto disso? Você fazendo a dragagem de manutenção necessária, devolvendo ao rio seu canal natural, e aí que você pode pegar esse sedimento e fazer uma proteção nas margens. Então, é isso aí. A hidrovia precisa também de investimentos. E eu vejo, inclusive, muito interessante, esse é um desafio, né? Se fazer concessões hidroviárias. Da mesma maneira que se faz concessões rodoviárias, eu apoio totalmente as concessões hidroviárias, né? Agora, também você tem que ter valores condizentes. Você não pode colocar um valor muito baixo na tonelada transportada, porque aí você não vai conseguir ter recursos necessários para fazer aquele investimento na área hidroviária, certo? Então, enfim, como a discussão está ali, é uma boa discussão, certo? Agora, nós tínhamos as administrações hidroviárias no Brasil, né, a IMOC, a IPAR, enfim, a HSU, e isso acabou, essas autarquias acabaram sendo extintas. Antes de serem extintas, passaram para o DENIT, né, que era uma espécie de gestor da hidrovia, né? Hoje a gente não tem um gestor na hidrovia, né? Às vezes não é um departamento, nem uma gerência, é uma pessoa, é um engenheiro dentro do DENIT que cuida agora de uma hidrovia, ou 2 engenheiros, né? Então isso aí não é bom. Mas o DENIT tem um olhar para obras, né? Eu digo para um olhar de operação, não só de obras, evidentemente, né? Mas um olhar de operação, né? Um olhar de funcionamento daquela estrutura, né? Esse gestor falta, né? Seria pretensamente o concessionário ou um parceiro público-privado. Agora eu imagino que será o concessionário, né? Eu acho que nesse modelo será o concessionário que vai praticamente substituir as administrações hidroviárias. Que atuavam bem, viu? Que Sim, atuavam bem. Mas nós destruímos essa estrutura, né? Exatamente. Foi por uma questão de discussão de economicidade, nós destruímos essa infraestrutura, né? E elas muitas vezes faziam imediatamente as intervenções. Se tinha um passo em determinado lugar, se tinha problemas de barreiras que eram criadas com árvores, os famosos paliteiros, a administração hidroviária, isso sem contar para ninguém, se falar nada, ia lá, resolvia, né?
a questão de sinalização, balizamento, a administração hidroviária ia lá e resolvia. E hoje você não tem mais isso, né? Sim. Então, agora você tem episódios de intervenção, né? Qual que é a tua expectativa com relação a essas concessões? Nós tivemos a primeira audiência pública, agora recentemente, que a ANTAQ realizou no Paraguai. Estava mais na frente o estudo do Madeira, ficou para um segundo momento. Madeira você conhece muito bem. Imagino que o Paraguai você também conheça bem, você já citou aqui, né? E nós temos aí outras 7, 8 estruturas grandes hidroviárias aí pelo Brasil, principalmente na região norte, para tocar essa agenda, né? Está otimista em relação a isso? Eu tenho confiança que vai acontecer. Tenho confiança, né? Tenho conversado, inclusive, com alguns clientes que operam hidrovias, né? São operadores armadores, né, operadores hidroviários, né, então eu tenho confiança, eles estão otimistas. Existem algumas discussões, não, porque vai aumentar muito o custo disso, o custo daquilo, pelo contrário, né, frota parada tem um custo altíssimo, né, a hora que você tiver uma hidrovia com uma correta manutenção, você navega praticamente o ano todo, e navegando o ano todo você vai ter um custo mais compatível, mais eficiente, vai conseguir manter aqueles quadros, né, e obviamente até vai reduzir o custo do Brasil. Então, eu vejo que essa é uma discussão, é um olhar atravessado, né, e querer impedir que se faça uma concessão hidroviária, né, é um olhar atravessado, né, então, e claro, você pode, da mesma maneira que às vezes você faz uma concessão rodoviária, e você tem o cuidado de onde você colocar a praça de pedágio para não atingir um determinado município, uma sede do município ou algum setor produtivo, principalmente pequenos produtores e tal. Na hidrovia você pode cobrar só da carga principal, você cobra das commodities, né? Sim. E o resto continua sem cobrança, né? Então, a navegação regional, né? Mesmo que essa navegação regional faça, às vezes, o escambo, né? Leva alguns produtos, traz outros e leva passageiro, você tem carga e passageiro nos regionais, não precisa cobrar dessa gente, não. Parece que a ideia é essa, né? O desenho que eu tinha visto do Madeira é exatamente nesse sentido, né? Cobrar realmente das cargas, né? E passageiros e essa navegação local estaria isento, né? Então, agora, eu quero dizer o seguinte, tem que ter, você também não pode transferir. Durante muitos anos, naquela hidrovia, o público, quer dizer, o governo não fez os investimentos necessários nas comunidades, nos IP4, nas prefeituras e tal, entendeu? Você depois transferir essa responsabilidade de investimentos governamentais para quem vai operar a hidrovia, não acho justo, não acho correto, certo? A concessão tem que se basear basicamente no transporte de carga, na navegabilidade, e não pode absorver investimentos do governo federal, que deixou de ser feito ao longo dos anos. Mesmo que caiba na conta, Pagô? Vamos dizer que isso cabe na conta você fazer ali um OPEX no IP4, né? Sendo concessionário da hidrovia. Você acha? Olha, eu tenho uma outra solução para os IP4. A minha solução para os IP4 é a seguinte: você transfere o FPM, né, que você transfere para os municípios todo santo mês, certo? Sim. Tá? Você tem uma série de exceções, né? Você, na regra da transferência dos recursos para o município, tem uma série de exceções. Se ele tiver lá um parque ecológico, se ele tiver uma reserva florestal, se ele tiver uma reserva indígena, né? Então esses municípios eles têm um pouco mais de recurso lá, depois da vírgula cai mais alguma coisa, certo? Então são 8 ou 9 exceções, acrescenta mais uma exceção, se ele tiver um IP4, ele recebe um pouco mais para fazer a manutenção do IP4. Tá. Então é uma transferência imediata para a prefeitura, você transfere o investimento, que é o IP4, mas a manutenção do IP4 já está na conta dele no FPM, fiscalizada pela Câmara Municipal. Mas aí não tem que perguntar se ele quer, tem que exatamente, uma lei impositiva, entendeu? Né? Agora eu fiz um questionamento para prefeitos da Amazônia. Eu questionei 6 prefeitos. Os 6 disseram, não, vai transferir no FPM, pode passar o IP4 para mim. Então você já fez aí tem um termômetro aí que é positivo. Já tem um termômetro que é positivo. Até foi o senador Eduardo Braga, numa conversa, que me falou, olha, Pagô, faça uma pergunta para os prefeitos, ver o que eles acham dessa ideia de você transferir os IP4 e colocar um dinheiro via FPM. Todos concordam. Excelente. Tá? Até já fiz o feedback para o senador, todos concordam, porque é só uma questão de ajuste, não precisa nenhuma lei, existe a lei. Né? Você simplesmente colocar mais fazer um decreto sobre isso. Inciso ali, inclui aí está resolvido. Então, os prefeitos ficam com os IP4, mas também
em alguma hidrovia, se você for fazer a transferência dos IP4 para o concessionário, obviamente você tem que contemplar isso na conta. Sim, sim. Tem que ser contemplado na conta, certo? Agora, eu sempre penso que tem que ter uma conta consistente. Então, aí eu vejo o seguinte, tem essa... Não, mas tem um dinheiro que vem do sistema elétrico, né? Eletrobras, né? Um valor de não sei quantos milhões por ano, e que isso aí pode ser transferido para... Está previsto ser transferido para o sistema hidroviário, né? Agora, todo mundo quer no Brasil. Quando você pega esse dinheiro que você vai ter por ano e dividir por esse todo mundo quer, vira nada. E aí e outra coisa, essas transferências também tem outro problema, sempre são lentas. Pensa no AFREM. O dinheiro está lá na conta e a transferência é lenta, lentíssima, entendeu? A mesma coisa vai acontecer com esse dinheiro. O dinheiro vai estar lá disponível, mas quando será transferido? Então, a obra não pode aguardar, você tem que fazer a obra. Você está chegando no segundo semestre, o rio está secando, você tem que fazer aquela dragagem, você tem que fazer aquela desobstrução, tem que retirar aquele paliteiro e tem que pagar a conta disso. E é o dinheiro, a Eletrobras não transfere, o governo não transfere, não sei quem não transfere, alguém não dá o clique lá na máquina para transferir. Quer dizer, então, você tem que... Na realidade, você tem que ter uma arrecadação que te permita fazer as obras. Aquele é um plus. Perfeito. Então, você pode até ter um abatimento. Digamos que vou cobrar R$1 por tonelada movimentada. Se e somente se entrar o dinheiro da Eletrobras, então eu vou, em vez de fazer eu vou fazer 0,80, certo? Agora, ficar esperando esse bendito dinheiro para fazer obra, esquece. Tá? Você não vai ter nem a obra nem o dinheiro. Perfeito. Falamos aí então de DENIT, hidrovias. Vou falar do IPA, né? Isso que eu ia entrar agora. Você hoje está como coordenador de infraestrutura e logística do Instituto Pensar Agro, que é um instituto referência no Brasil. Inclusive nós nos espelhamos muito no IPA. Se espelham muito no IPA. Conta pra gente como é que é esse dia a dia aí da coordenação, como é que você vê? O IPA foi criado para assessorar a Frente Parlamentar da Agropecuária. São 16 comissões, né? Tem comissão de meio ambiente, tem de reforma tributária, tem defesa agropecuária, enfim, tem a comissão de infraestrutura e logística, né? E essa comissão, ela tem grandes exigências, né? E nós, obviamente, recebemos as demandas, são 59 entidades mantenedoras, nós recebemos, todo o início do ano recebemos as demandas, né? E durante o ano a gente precisa resolver os gargalos, os problemas, né? Esse ano, por exemplo, nas oficinas que nós tivemos no começo do ano, foram 52 demandas, né? Obviamente não se consegue atender, não tem como, né? Nós não temos uma estrutura para atender 52 demandas, né? Por mais que a gente se recorra aos próprios parlamentares, suas assessorias, você não consegue. Então, vamos ter que estabelecer prioridades, né? O coordenador, por parte da FPA de Infraestrutura e Logística, é o deputado federal Tião Medeiros, né? Então, a gente precisa reunir com ele para definir essas prioridades, né? Tem coisas que são transversais praticamente a 59 entidades, né? Quando você fala em peso bruto por eixo, atinge todo mundo, certo? Agora, tem coisas que são muito particulares, né, de um setor, né? Então, essas questões particulares a gente vai entrar mais como um apoio e, obviamente, vai ser mais incisivo naquilo que for uma demanda que seja uma demanda coletiva. Perfeito. Agora, toda semana, como diz outro, você tem que matar um leão, e não pode matar, né? Mas você tem que alimentar o leão e já buscar o outro para alimentar também, né? Mas me conta, dentro dessas comissões, elas se reúnem mensalmente? Como é que é isso? Toda semana. Praticamente o trabalho é semanal, toda segunda-feira você tem uma reunião, né, em que você vai atualizando os assuntos. Existem PLs que estão tramitando no Congresso, então você tem que fazer monitoramento, você vai lá despachar com os relatores, né, enfim, com as assessorias, então toda semana você fica... E tem também a gente, por exemplo, tem algumas demandas que você então faz debates, né, faz painéis, reúne ministérios, autarquias, né, entidades, né. Tem pessoas que apresentam, né, tem especialistas, né, que apresentam os temas, né, e, enfim, se discute qual é a melhor a maneira de se resolver com a NTT, com a ANTAC, com o DENIT, enfim, com todos os organismos, né, se reúne também com o IBAMA,
com o ICMBio, com o FUNAI, né, conforme a demanda, né? E também tem uma vez por mês tem uma reunião, digamos assim, que é para apresentação de resultados, né? O que foi estabelecido para aquele mês, quais são as prioridades, quais as reuniões, e aí você faz, olha, aconteceu isso, né? Dá um feedback para todo mundo, e agora, para o próximo mês, nós vamos agir dessa maneira, né? Eu, por exemplo, ontem estava reunido lá, já definindo pautas dos próximos 60 dias, né? Porque você, quando pede uma reunião para uma autarquia, né, ou para um ministério, você não espera de ser imediatamente resolvido, a não ser que seja, né, por exemplo, lei dos caminhoneiros. Tem esse problema agora, que é um problema na jornada de trabalho. Né, aí está todo mundo interessado em resolver. Então você pede uma reunião, todo mundo quer reunir para discutir esse assunto, né? Mas às vezes os assuntos não são tão prementes. Então você te dá uma audiência daqui 30 dias, 40 dias, 60 dias, e obviamente você tem que entrar na fila, porque né, aqui em Brasília é a demanda nacional, né? As demandas são altas. São né? altas, né? Então tem... Interessante. Agora, você vê como é que, Mário, como é que é realmente um instituto com 16 comissões, como é que é um comportamento, quando há demanda, há necessidade, você consegue realmente andar, né? E isso é muito interessante ver, é uma referência com o qual a gente vai, aqui dentro do Instituto, vai trabalhar de formas cada vez mais pujante e forte, né, Mário? Eu vejo, desculpe falar, claro. Até as frentes parlamentares, elas poderiam, por exemplo, também uma vez por mês fazer uma reunião tipo tripartite, né? Vamos pegar 3 aí, a tua aqui, a FPPA, né? A Frenlog e o FPA, às vezes uma reunião mensal, né? Um café da manhã, um alinhamento, né? Para a gente, às vezes, ficar batendo cabeça, até com a CETELOG, né? Às vezes eu vejo assim, 3, 4 entidades tratando a mesma coisa e pedindo audiências sucessivas, né? Uhum. Quer dizer, aquele agente governamental, às vezes até fica assim, pô, peraí, o que está acontecendo, né? Quer dizer, termina uma reunião e já tem outro entrando, termina uma reunião, quer dizer, isso às vezes é improdutivo, né? Então, eu vejo que nós poderíamos, sem sombra de dúvida, fazer reuniões conjuntas, até fazer painéis para debater determinados temas, né? Perfeito. Mário, você já viu que a gente já está com uma demanda boa aí, né, do nosso Pago. Agora, você falou antes, só voltando, sobre o AFREM. O AFREM é uma questão que eu acho que é importante da gente tocar, porque há uma preocupação muito grande sobre a capacitação, né, sobre o uso desse fundo, né, que já está aprovisionado, enfim. Me conta um pouco, como é que a gente poderia solucionar para que esse imbróglio a minha experiência do AFREM é extremamente positiva. O AFREM contribuiu para 2 coisas. Para estabelecimento dos estaleiros, principalmente na Bacia Amazônica. Né? Isso é uma grande quantidade de estaleiros, são milhares de pessoas que trabalham nesses estaleiros, né? E eu te digo com certeza, se nós tivéssemos AFREM, não tivéssemos AFREM, a demanda seria muito menor, né? Então o AFREM, quando você permite a construção de frotas e também que você permite a manutenção das frotas, né, você fazer o reparo das frotas utilizando a AFREM, é extremamente positivo. Por isso que precisa ter um fluxo contínuo. Não pode viver na regra do pulo do sapo, né? Então, libera, não libera, libera, não libera. Não tem que ser um fluxo contínuo. Tá o dinheiro na conta, libera. Entendeu? Então, ele é importante. Agora, essa divisão, por exemplo, de uma parte do AFREM ser para hidroviária e outra parte para cabotagem, também eu vejo que é importante. Agora, eu fiquei muito preocupado no final do ano, quando foi permitido, não estava no escopo, mas foi permitido agora, que o pessoal do offshore lançasse mão do AFREM. Isso é muito perigoso. Porque o offshore são projetos gigantescos. Sim. O cara põe lá um projeto de 4 bilhões e ele tomou o AFREM do ano todo. Entendeu? E você pode notar, já entraram projetos gigantescos. Então esse negócio, né? Outro detalhe que tem, reserva de mercado. Tem que ter esses dias, até eu acho que escutei, o próprio Mário Povia andou falando sobre isso, né? A pessoa vai lá, faz a prioridade do AFREM. Depois demora para utilizar aquele recurso. Olha, tem que ter um prazo.
Pediu a prioridade, foi estabelecida a prioridade, não utilizou o recurso, vai para o fim da fila. Cai fora, vai para o fim da fila, entendeu? Porque senão fica impedindo... Indisponibiliza o recurso. Exatamente, que outros projetos entrem, entendeu? E nesse momento tem muitos projetos que estão sendo postergados, né? O cara talvez está esperando uma oportunidade melhor, vai esperar essa oportunidade maior no outro lugar, não na fila do AFREM, certo? Então, esse assunto, porque dá mais dinâmica para o AFREM. E essa preocupação de você trazer o offshore para dentro do AFREM, né? Que isso é uma coisa... Né? Porque um porto de offshore, né? Um porto dessas companhias aí é um porto de 2, 3 bilhões. Sim, né? sim. Uma frota fluvial deles é uma frota gigantesca. Né? Qualquer navio é 300, 400 milhões, aí, esses navios gazeiros, né? Esses navios aí que transportam o GNL e tal. Então, é uma preocupação que eu tenho, né? Mas... nesse momento o fluxo está indo bem, tem dado resultado, então eu acredito que, e pode ver, existe uma demanda cada vez mais crescente no setor, está se multiplicando, né? Eles chamam de tupinização, né? Essa tupinização realmente é uma coisa interessante. Se nós tivéssemos, quer dizer, as companhias docas um pouco mais agressivas nos investimentos, com certeza melhoraria ainda mais a nossa questão dos portos brasileiros, que já melhorou muito. Mas aí já não cai na questão que a gente estava falando da burocracia, uma docas para ela conseguir fazer esses investimentos, por exemplo, você vê a própria dragagem, já é algo mais demorado para que um próprio tube possa fazer. Né? Mas não é só a burocracia, né? Você vê, às vezes, um gestor bem preparado, né? Dentro da mesma regra do jogo, dentro da mesma burocracia, como ele consegue entregar mais. Né? A gente tem defendido, inclusive nessa proposta legislativa da CEPORTOS, né? Investimentos portuários para além da poligonal. Se eu quero fazer um pátio de triagem de veículos, né, no Planalto, por que ele tem que estar colado no porto? Isso. Tá certo? Ou se eu quero fazê-lo adjacente ao poligonal, né, eu quero adquirir essa área, por que não, se eu tenho recurso? Né? Quer dizer, permitir para o gestor portuário também uma visão de negócio. Tem lá o mundo afora, lá no Nova York, lá as Torres Gêmeas pertenciam ao acervo da autoridade portuária, eles tinham dinheiro para isso, começam a fazer investimentos ali que de alguma forma façam sentido para eles. Eu não defendo isso no Brasil, eu defendo que se faça investimentos ligados ao setor portuário, até porque a gente não tem essa abundância de recursos que tem no exterior. Mas isso seria bastante positivo. Por que a gente tem que ficar restrito à poligonal? Agora, eu tenho notado que tem melhorado muito as administrações portuárias. Né? Tem melhorado muito. É claro que vai crescendo a exigência, a demanda dos empresários, a pressão em cima dos conselhos, né? Os próprios governadores exigindo, né, uma reciprocidade mais das suas administrações, né? Então, dá para dar, eu não quero aqui falhar com ninguém, mas tem grandes exemplos nesse momento na costa brasileira de portos em que as autoridades portuárias estão fazendo uma gestão brilhante. Perfeito. Certo? Então, isso aí serve até de exemplo para outros. Se está funcionando bem, troca. É isso. Se não está funcionando bem, troca. Tá? A ineficiência, não cabe mais a ineficiência. E tem alguns lugares no Brasil que a ineficiência está muito grande. E outros que o pessoal está sendo brilhante, entendeu? Eu queria muito entrar nessa parte de ineficiência, doutor Pagô, mas quero que você saiba que a gente combinou de ser meia hora, mas já se passaram mais de uma hora de bate-papo. Passa muito rápido, né? Então vamos encerrar por aqui. Vamos deixar um pouco para depois os problemas do Brasil. Até porque, né, Mário, nós temos um desafio pela frente, que são as tuas questões temáticas, né? Sem dúvida. E logo nós vamos entrar num debate bom sobre isso, né? Muito bem, o Pagô foi convidado, viu, Thales, para integrar os nossos eixos temáticos aí, né? E fiquei sabendo que ele aceitou, então vai ser aí uma voz brilhante aí para a gente. Que notícia boa. Então, temos aí nas discussões do nosso teremos agora pode nossa contar ligação comigo. com o IPA. Só preciso me programar, né? É isso, porque as agendas são desafiadoras. Eu viajo muito, né? Então preciso me programar para não falhar. Né? Muito bem. Saiba que será um prazer ter aqui e conte com o IPA, pode contar com o IBI em tudo que for preciso para transformar o país e, como a gente falou, trazer agora a eficiência que você já tem da porteira para dentro,
agora para a porteira para fora. Doutor Pagô, vou deixar para suas considerações finais e já agradecer de antemão toda a presteza, toda a sua contribuição para o país, como diretor do DENIT e também agora como integrante aí do IPA e trazendo essas melhorias para o país. Não, pode contar comigo. Tamo junto, Mário. Sem sombra de dúvida. Um abraço a todos. Mário, suas considerações finais. Eu só agradecer o Pagô, a presença dele. A gente sempre aprende, viu, Pagô, tendo com você, né? Uma verdadeira história aí no setor público, né? E um pioneiro no setor privado, né? Você que desbravou aí as hidrovias, né? O próprio agronegócio deve muito a você. Então, uma honra tê-lo aqui. Prazer enorme. Obrigado. Um abraço, obrigado. E você, curta, se inscreva no canal, acompanhe as nossas redes sociais, porque nós seguimos em busca de uma infraestrutura forte no país.